Se você está procurando saber como anunciar no LinkedIn Ads, mas não tem o menor conhecimento sobre isso, então fique tranquilo, porque hoje, neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo do zero, mesmo que você nunca tenha aberto o seu painel do LinkedIn, a como anunciar dentro da empresa, e isso vai ser incrível porque vai ser um tutorial desde o básico até o avançado. Então fique comigo até o final do vídeo para você conferir esse passo a passo fenomenal. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, profissional de marketing e vendas, e hoje nós vamos ver aqui o passo a passo de como você pode anunciar no LinkedIn Ads em 2023, desde o básico até o profissional. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de deixar o seu like caso você achar esse tipo de conteúdo relevante. E no mais, não esqueça de fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele com certeza vai ser crucial para complementar as informações desta aula, além de você saber sobre outros conceitos técnicos importantíssimos para fazer vendas online, e tudo isso no automático ou até mesmo vendendo os produtos e serviços da sua empresa. O link para fazer o download do e-book é totalmente gratuito e ele está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem enrolação, pessoal, vamos aqui diretamente para minha tela do computador e sinta-se à vontade para ver aqui embaixo no vídeo o navegador, e você pode verificar cada ponto específico aqui da aula, de maneira que facilite o seu estudo ao longo do tempo que eu vou executando os passos aqui desta aula. Muito bem, pessoal, então o primeiro passo para vocês acessarem aqui o LinkedIn é justamente vocês já terem uma conta criada e acessar o seu painel inicial depois que você faz o login aqui dentro da rede social. Depois disso, vocês podem clicar aqui em vincular anúncio. Estando aqui, ele vai te enviar para essa página aqui diretamente do gerenciador de campanhas, tá? Claro, aqui, se vocês até acompanharem um antigo vídeo que eu fiz no ano passado de como anunciar no LinkedIn Ads em 2022, muita coisa vai ser parecida, tá? Bom, dito isso, somente em primeiro lugar, então, em relação à parte da hierarquia das campanhas e das contas de anúncios, tá? Se a gente vê, tem aqui a parte de grupo de campanhas, campanhas e anúncios, tá? E aí, esses três níveis, eles estão, na verdade, dentro de uma conta. Então, até depois, se a gente clicar aqui em criar, a gente pode criar uma campanha, um grupo de campanhas e conta, tá? No caso, o painel de vocês muito provavelmente não vai estar assim, porque vocês vão ter que criar uma conta, tá? E quando você cria uma conta, a sua conta ela vai estar atrelada a uma LinkedIn page, tá? E você pode criar uma nova página. E caso você queira criar, é só você, né, clicar aqui para seguir o passo a passo, mas é bem simples, tá? E no mais, a LinkedIn page ela deve ser sempre atrelada a uma conta sua como pessoa física, vamos dizer assim, tá? Então, até o que eu dou de recomendação, se você quer criar a sua LinkedIn page, o legal é que você faça isso na conta que seja ou do dono da empresa, do sócio, ou a pessoa que seja especializada nessa parte de comunicação, tá? Mas de qualquer maneira, eu ainda recomendo que seja feito pelos donos da empresa, porque depois, se a conta precisa ser redirecionada, ela fica já com o dono da empresa, ok? Uma vez que vocês já criaram a sua conta, vocês realmente vão criar agora a campanha, tá? No caso, na verdade, é o grupo de campanhas, isso. E aí, nesses grupos de campanha, vocês têm as campanhas, e aí dentro dessas campanhas, vocês têm os anúncios. Então, estando aqui, tá? O que vocês podem fazer é realmente criar um grupo de campanhas. A gente pode fazer isso aqui agora. Então, eu já dei aqui meu nome de grupo de campanha, status eu vou colocar como rascunho, tá? Porque eu vou estar começando a campanha, mas vocês podem até colocar como ativa, se for o caso de você já iniciar a campanha com ela rodando na sequência. E aí aqui você pode colocar a data de início e também de término, tá? Eu a princípio vou deixar aqui, mas vou deixar aqui também só uma data de término por questões de segurança até para o dia 18 de janeiro, beleza? Então eu vou clicar aqui em criar. Estando aqui, ok, nós criamos aqui nosso grupo de campanha para aula, e aí podemos clicar aqui a nível de campanhas, tá? E aí, claro, a gente pode criar a nossa campanha propriamente dito. Então, se a gente clica aqui em criar campanha, a gente pode estar começando a nossa questão do qual vai ser realmente a estratégia por trás dos nossos anúncios, tá?
Então, vamos aqui dando a sequência da criação das campanhas, tá? Que depois nós temos que ver alguns outros itens importantes na parte de criação de análise dos resultados dos anúncios, tá? Mas por enquanto vamos seguir aqui na sequência da criação da campanha, que depois a gente pode ver a parte de conversões, que elas vão ser fundamentais na sequência da aula, tá? E aí, uma vez que a gente clicou aqui em avançar, certo? A gente pode escolher aqui realmente o nosso objetivo. Então temos a parte aqui de consciência, consideração e conversões. Aqui dentro cada uma delas tem os seus objetivos, tá? Então a parte de conhecimento da marca é quando você quer que as pessoas realmente só visualizem a sua empresa, mas não necessariamente executem alguma ação atrelada ao seu negócio. A parte de consideração é quando você quer realmente mostrar que as pessoas elas não só vão conhecer a sua marca, mas também elas vão executar alguma ação específica que pode fazer com que elas levem a sua empresa em consideração, como por exemplo as visitas ao seu site, a questão de compromissos. Então, se é um evento que você vai agendar, as pessoas podem se participar, essa aqui pode ser uma campanha bem interessante. E ao mesmo tempo uma campanha de visualização de vídeo, tá? E o que eu falei até agora é que com base nessas diferenças, nessas duas campanhas, é o que o LinkedIn ele vai tentar pegar usuários que têm uma maior propensão a executar essas ações. Então, por exemplo, pessoas que vão ser impactadas mais pelas campanhas de consideração do ponto específico de visualizações de vídeo, são usuários que têm uma maior propensão a ver vídeos e também eles acabam interagindo mais com esse tipo de conteúdo dentro da plataforma, tá? Então, a ideia é que, com base nisso, você pode estar impactando pessoas que, pelo histórico de atividade dentro da plataforma, elas já conseguem ser mais suscetíveis a serem um perfil ideal dentro do objetivo da sua campanha. E aí, por fim, a gente tem as campanhas de conversões, que eu acho realmente o tipo mais eficaz de campanha, porque nas conversões você pode criar parâmetros, ou seja, ações específicas que você quer realmente indicar que seja uma conversão ao seu site, tá? E apenas para explicar de maneira objetiva, uma conversão é nada mais que uma ação específica que você indica no seu site para mostrar que esse tipo de ação ela é aquilo que vai indicar pessoas que são qualificadas, que podem realmente transformar elas no lead, ou seja, que deixaram seja o número de telefone ou e-mail pessoais com a empresa. E as conversões então vão ser essas ações no seu site que eu vou indicar que a pessoa deixou algum tipo de contato com a empresa em troca de, pode ser um e-book, uma recompensa digital, ou até mesmo se a pessoa comprou com o seu negócio. E algumas vezes, tá, a gente fala que a compra ela nem é necessariamente uma conversão, tá? Mas para facilitar e até ter um linguajar mais técnico e de mais fácil compreensão, às vezes a conversão pode ser entendida como também vendas, tá? Mas no geral a conversão ela é mais utilizada para indicar que o possível contato ele apenas virou um lead e não necessariamente fez uma compra com você, ok? E aí dentro de conversões temos, por exemplo, geração de leads, conversões no site e candidatos à vaga, tá? E claro, cada uma dessas ações vai mirar de acordo com o histórico de comportamento dos usuários dentro da rede social, tá? Eu gosto muito de fazer campanhas de conversões no site, porque eu consigo deixar bem personalizado o que eu quero, mas também você pode fazer a parte de gerar leads, tá? E aqui ele fala justamente essa parte de captar leads no LinkedIn. Então, até se você utilizar algum formulário aqui dentro do LinkedIn, pode ser bem eficaz essa parte de geração de leads, mas eu gosto muito aqui da parte de conversões no site, porque ele te dá mais liberdade para você atribuir ações específicas para gerar vendas e você criar métricas que possam indicar um acompanhamento e ver o quanto está sendo eficaz a sua campanha, beleza? Então, dito isso, eu vou clicar aqui em conversões no site e aí em cima disso a gente vai aqui para a parte agora de público, tá? Então, o que acontece? Aqui você tem nessa sua parte de públicos salvos, como também tem uma opção de já ter alguns públicos pré-criados aqui pelo próprio LinkedIn, tá? Então, isso aqui na verdade a gente vai ver exatamente como cria, mas só para vocês também terem uma ideia que o próprio LinkedIn tem algumas ideias de público, ok?
E aí, como a gente faz essa parte de configuração aqui do público-alvo? Em relação à localidade, eu sempre peço que vocês sejam o mais específico possível, porque realmente aqui a gente vai estar conseguindo impactar as pessoas que são aquele público ideal quanto ao que a gente está vendendo ou possui de objetivo de campanha, ok? Então, eu estando aqui, só vou querer impactar pessoas que estejam na cidade de Curitiba, então Curitiba, Paraná. E aí eu quero impactar pessoas que falem apenas o português, isso para mim já está de ótimo tamanho. E aí depois ele diz aqui, quem é o seu público-alvo, tá? Então, aqui no caso, vocês vão entender essa magia da segmentação. Então, para vocês entenderem como é que funciona essa parte de restringir, até excluir público e como você pode segmentar o seu público da melhor forma. Bom, em primeiro lugar, tá? A gente tem aqui alguns itens que eu até vou falar para vocês sobre a parte de remarketing, tudo certinho. Então, essa parte de públicos é uma coisa mais específica, mas a parte de atributos, que vai ser onde a gente vai criar os itens específicos para segmentar a nossa audiência, tá? Então aqui tem vários itens, você tem essa parte de empresa, categoria, conexões, receitas, tá? Até que eu acho interessante essa parte, até se a gente pegar aqui a parte de receita, tá? Então se a gente quiser impactar pessoas que sejam empresas específicas, tá? Então isso aqui vale bastante a pena. E aí depois o que eu acho bem interessante são essas partes de dados demográficos. Então no caso a gente quer impactar somente homens. E aí no caso a gente pode vir aqui em áreas de estudo, pode até procurar engenharia. Vou só dar um exemplo para vocês verem. E aí no caso engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química. Isso, informação. E aí experiência profissional. Vamos botar aqui cargos. A gente põe aqui, ó, gerente. Isso, gerente de projetos, gerente de vendas, gerente de desenvolvimento de negócios. Tá. E aí depois, além dessa parte no caso do gênero, as áreas de estudo que a pessoa pegou, além da experiência profissional, claro, né, os anos de estudo, cargo, a gente pode pegar também em relação às competências. Então, se a gente colocar aqui projetos, gestão de projetos, planejamento de projetos, engenharia de projetos, enfim, diversos itens que a gente pode estar selecionando para segmentar o nosso público. Aí depois a parte aqui de interesses e características dos usuários. Então, a gente até botar aqui, mudou de emprego recentemente, mudou-se recentemente, então são itens bem legais, até para caso você queira impactar pessoas que não estão morando na região de origem deles, mas estão vindo para cá e a gente consegue pegar esse movimento de recém-usuários que acabaram se mudando, beleza? Então isso aqui é bem interessante. Bom, uma vez então que a gente colocou aqui em relação à formação, experiência profissional, interesses e características, tá? Vocês podem estar procurando vários temas para estar achando a segmentação específica, tá? Mas com isso aqui já vai ser possível estar explicando para vocês algumas estratégias e vocês entenderem a parte da segmentação e na hora de criar o seu público aqui dentro no LinkedIn, beleza? Bom, uma vez feito isso daqui, tá? Eu comentei para vocês sobre a parte de restrição ou aumentar nosso campo. O que acontece? Se vocês forem ver, tá? Tudo que a gente colocou aqui, ele botou nos itens que a gente colocou em relação a cargos, gênero, áreas de estudo e competências do usuário. Ele botou tudo o atributo ou, tá? Ou seja, o que acontece? Se a gente vai querer impactar nosso público, se eles forem ou diretores, ou executivos, gerentes, né? E aí no caso, ou se eles forem ou do gênero masculino, ou das áreas de estudo da engenharia civil química, ou tiver essas competências como gestão de projetos e planejamento de projetos, isso tudo vai estar integrado e a gente vai querer estar trazendo esse tipo de público para o nosso perfil aqui dentro da nossa campanha. Só que o que acontece? Se a gente vai querer restringir esse tamanho do público, se até a gente for ver agora, temos uma segmentação mais ou menos de 610 mil pessoas, o que a gente pode fazer é vir clicar aqui em restringir. E aí vocês estão vendo que agora eles vão colocar o atributo E. Então aqui a grande diferença é que antes a gente estava impactando pessoas que ou eram gerentes, executivos e diretores, ou eles eram do gênero masculino, ou eles eram da parte de engenharia mecânica, engenharia civil, ou era da parte de gestão de projetos e planejamento. Então a gente conseguia ter vários atributos que poderiam realmente incrementar e ficar muito mais fácil da gente encontrar pessoa específica.
Mas vamos supor, né, que, vamos ver se eu coloquei aqui, então só de eu tirar o gênero masculino ele já diminuiu bastante, porque no caso, para ele, eu não quero pegar pessoas que ou seja apenas do sexo masculino, então até na verdade isso por si só seria um tipo de segmentação bem rasa, tá? Então, diante disso, o que eu quero testar aqui, vamos supor que eu quero impactar pessoas que tenham todas essas características, mas essas características precisam estar necessariamente em uma profissional mulher que esteja dentro do mercado de trabalho. Então, para isso, eu venho aqui em restringir, em cima disso, eu coloco aqui atributos do público, dados demográficos e eu vou colocar aqui gênero do usuário. Então, até se a gente comparar, antes então estava mais ou menos de 210 mil pessoas para a gente estar impactando, mas agora porque ele diminuiu, porque a gente está falando para o LinkedIn é o seguinte, olha, a gente quer pegar pessoas que tenham ou esses atributos, né, de cargo de diretor, gerente de vendas, ou tenham essas competências de gestão de projetos e planejamento de projetos, só que elas precisam ser necessariamente atribuídas a uma profissional mulher. Então, nesse caso, ele conseguiu diminuir bastante, porque ele restringiu essa ordem. Então, a ideia é justamente que esses conceitos E e O, eles podem estar aumentando o seu público, tá? E é só você entender que quando você coloca o E, você restringe mais, porque você não vai estar apenas procurando pessoas que podem ter características que aumentam o seu leque de opção, mas você vai ter que procurar pessoas que podem ter todas essas características aqui, uma dessas três, só que necessariamente elas têm que ser características de uma profissional mulher. Então a coisa fica um pouco mais segmentada e consequentemente você reduz o alcance da sua campanha. Mas eu apenas fiz aqui para vocês entenderem, tá? Vocês depois podem ficar se divertindo com esse tipo de segmentação com base aqui no que eu mostrei nas opções de escolha para criar o seu público-alvo. Por fim, antes de vocês salvarem o público de vocês para eventualmente estar utilizando em outras campanhas, vocês podem tirar essa parte aqui de ativar a ampliação do público, tá? Porque isso aqui no geral apenas serve para gastar mais o dinheiro de vocês, beleza? Então vocês depois podem clicar aqui em salvar em público, né? E vocês podem colocar o nome e a descrição especificamente aqui do público. Mas no meu caso, como está sendo apenas para teste e explicar para vocês o passo a passo, eu não vou ter essa necessidade de salvar, beleza? Por fim, aqui depois na sequência a gente tem o formato de anúncio, tá? E aí só explicar como é que funciona cada um deles. O anúncio imagem, ele na verdade é aquele padrão, então quando você rola o feed, seja ele no Facebook, no Instagram, até para vocês entenderem como é que funciona aqui no LinkedIn, ele é o mesmo formato. Então você pode colocar em formato de 1 para 1, no caso, né, de 1080 por 1920 ou até de 1920 por 1080, tá? Você tem essa opção de colocar Full HD, mas no geral a proporção 1 para 1, tá? É a proporção vencedora, ou também talvez a 1080 por 1350. Então a gente também tem aqui o anúncio com imagem de carrossel, tá? Ele é bem parecido com o Facebook, você realmente vai pegando as imagens e passando uma a uma, tá? Então realmente ele é bem análogo ao próprio Facebook. Depois a gente tem aqui a parte do anúncio em vídeo, tá? Em relação até aos dois anteriores, o anúncio em vídeo ele é um pouquinho mais caro, mas mesmo assim eu acho ele super interessante. Das opções que tem aqui, eu acho a campanha mais eficaz, porque no vídeo você consegue colocar muito mais informação, então isso aqui agrega na sua exibição de mensagem e ao mesmo tempo você pode chamar muita atenção dos seus usuários com base num criativo bem interessante, tá? Então fica aqui a ideia do anúncio em vídeo. Depois a gente tem aqui o anúncio em texto, tá? Então o anúncio em texto são aqueles ícones que aparecem do lado na parte superior do LinkedIn. E aí, por ele ser justamente mais discreto, ele é um pouquinho mais barato, tá? Mas eu não gosto muito do anúncio de texto porque eu acho que você está pagando uma mídia um pouco mais cara e ao mesmo tempo você não está aproveitando o máximo que você pode utilizar do LinkedIn. Na sequência tem o anúncio em destaque, tá? Ele normalmente aparece muito aqui no canto direito, realmente com uma promoção, produto em destaque, e ele é exibido apenas no computador. Eu não acho ele muito relevante, tá? Eu ainda prefiro aqui o anúncio em vídeo, acho que ele é mais... ele consegue agregar mais, mas no caso, se você não tiver como criar vídeo, o anúncio em destaque, ele pode ser uma boa opção para você. E por fim, a gente tem dois tipos de anúncios bem parecidos, mas eles são diferentes, que é a parte do anúncio em mensagem e o anúncio em conversa, tá? Então, esses na verdade são os tipos de anúncios mais caros, tá? Tanto é que o anúncio de mensagem ele é um pouco mais caro que
que o anúncio em conversa, se a gente olhar em relação ao preço mínimo ali que ele pede para estar veiculando. Então, como é que funciona? Os anúncios em mensagem, eles são normalmente aqueles anúncios de e-mails que a gente recebe na nossa caixa de entrada. Então, quando as pessoas enviam convite para conhecer algum produto, serviço, esses são os anúncios de mensagem que você pode ir lá procurar, né, responder, seja escrito, né, ou até mesmo você interagir com link ou um botão que você pode clicar. E aí a diferença do anúncio em conversa é que o anúncio em conversa você meio que ele vai a sua mensagem diretamente na caixa de entrada da pessoa, só que aqui você consegue meio que premeditar alguns passos que a pessoa pode escolher na opção de clicar para iniciar um diálogo. Vamos supor que você vende software e aí você cria uma jornada com base nesse anúncio de conversa em que a pessoa ela pode clicar em opções até que ela chegue numa etapa final dentro do próprio LinkedIn, tá? Dentro da conversa do LinkedIn, para ela agendar uma demonstração do software. Então isso é possível fazer graças ao anúncio em conversa. Claro, ele também é mais caro do que as outras modalidades até então, mas o anúncio em conversa ele é um pouquinho mais barato que o anúncio em mensagem. Então, mesmo assim, pode ser uma boa para você escolher utilizar na sua campanha. Eu particularmente gosto mais do de vídeo, então vai ser esse que eu vou escolher aqui para o tutorial, mas vá mais a seu critério. Eu gosto de vídeo porque eu consigo fazer a edição dos criativos e ao mesmo tempo veiculá-los aqui no LinkedIn. E aqui depois na parte de colocações, tem aqui o LinkedIn Audience Network. Eu não coloco aqui porque ele vai começar a exibir o conteúdo em anúncios, em conteúdos externos do LinkedIn, tá? Então para mim não é interessante. Acho que isso aqui também é só jogar dinheiro fora. E aqui logo na sequência temos a parte aqui de orçamento e agenda, tá? Então a parte aqui de orçamento, isso aqui vai ser muito subjetivo, mas eu posso dar uma dica para vocês com base no que eu já tive experiência de caso com outros clientes. Então é o seguinte, a gente pode colocar aqui um orçamento diário e total, tá? Então assim, como é que eu faço esse orçamento? Inicialmente, tá? Você pode colocar, até pela dica que eu dei no último vídeo, o orçamento mínimo que ele pede. Ele, claro, não aceitou, ele disse que o LinkedIn só aceita R$20, então a gente pode colocar R$20, ok? E o orçamento total de R$2.000, no meu caso, vamos supor que a gente queira fazer uma campanha ao longo de 15 dias, né? 2 semanas e mais um dia para ter um delay, né? Até começar a veicular as campanhas. Então vamos colocar aqui. Então no caso, se a gente vai veicular 15 dias com um orçamento de R$20, então seria R$300 no total. E o agendamento do início da campanha pode ser hoje, no dia 15 de janeiro. Você tem a parte aqui de exibição máxima e lance manual aprimorado. Então como é que funciona? Para vocês, tá? De início eu não recomendo ter a exibição máxima, porque vocês vão ter que colocar, vão ter que na verdade testar o algoritmo dentro do LinkedIn para a ferramenta começar a conhecer o público-alvo ideal de vocês, tá? Então para isso, o mais indicado é que vocês comecem pelo menos a veicular a campanha de vocês umas 2 ou 3 semanas e que vocês sintam que na ponta foram feitas pelo menos algumas vendas, em torno de 10, 5 vendas, ou até mesmo se você já tiver uma venda, já foi mais que o ideal, tá? Porque você pode fazer uma venda muito boa apenas no LinkedIn. Então é importante que você sinta que esteja, né, na ponta, no final, vendendo pelo LinkedIn. E claro, depois, para a gente ter essa certeza e até o algoritmo ele compreender melhor como funciona a jornada de compra do seu usuário, você tem a parte de conversões que vão indicar o quanto está sendo eficaz essa conversão feita pelo cliente. Para a gente poder fazer com que o algoritmo do LinkedIn ele entenda que essas ações de compra estão sendo feitas e a pessoa necessariamente vai ter que efetuar uma conversão para estar passando, né, nesse nível de compra e estar indicando aqui para o algoritmo que a campanha está sendo bem sucedida, a gente tem que configurar essas conversões, né? E a gente vai fazer isso na sequência, mas apenas para vocês entenderem que as conversões vão ser necessárias para indicar para o algoritmo que a sua campanha está tendo um bom desempenho e aí, consequentemente, ele já identificar quem vai ser o seu público ideal de compra e em cima disso ele consegue reduzir o custo de lance, porque o LinkedIn já vai saber quem vai ser o seu público mais propenso a comprar e aí ele vai sair de alguns lances e para outros ele vai entrar com mais afinco porque ele sabe que aquela pessoa específica ela é um público extremamente qualificado com base nas informações que você aprimorou e passou para o LinkedIn e agora ele sabe de maneira mais detalhada quem é o seu consumidor. Assim, você pode clicar aqui em lance manual, no caso aprimorado,
E aqui, pessoal, o que acontece? Isso aqui é muito subjetivo, tá? Então vocês podem começar, por exemplo, com uma das estratégias que eu citei, é colocar com o menor valor possível. Então, ele dá uma sugestão aqui, né, de R$15 e R$49,50, tá? O que eu sempre recomendo aqui para vocês é tentarem começar com o mínimo aqui da recomendação, tá? Então vocês podem começar com esse valor aqui de R$15, ou até caso vocês queiram colocar metade do valor mínimo, tá? Também dá para fazer. Então, aqui no caso seria então mais ou menos em torno de 7,60 mais ou menos, para a gente ter essa aproximação ali do valor de R$15, tá? É uma opção interessante também, mas se for resumir aqui para vocês, coloquem mais ou menos aqui o valor que ele diz que é o mínimo, ou coloque um valor aqui que seja até 20% menor, ou se quiser testar também, você pode colocar um valor que seja metade do valor mínimo, que aqui no caso seria mais ou menos em torno de R$7,60, mais ou menos esse tipo de valor, beleza? Então fica a seu critério e você pode testar com base nessas dicas que eu estou te passando. Por fim, temos aqui a parte de conversões, então isso aqui nós vamos ver com bastante calma, mas aqui basicamente é isso que vai indicar, né, para as pessoas que a sua campanha ela está tendo um bom histórico de ações que vão remeter à compra, e agora a gente vai ver esse passo a passo aqui na sequência, tá? Para você criar a sua conversão, você pode clicar aqui sim, tá? Em criar nova conversão. E aí, uma vez que eu dei o nome para a conversão, eu posso depois aqui selecionar o comportamento. Então, no caso, eu quero que a pessoa vire um lead. Depois, colocar aqui o valor da conversão. Pode ser um valor genérico, eu costumo colocar 0, porque a conversão especificamente não necessariamente remete a uma venda, né? Mas se vocês quiserem colocar, se for o caso de e-commerce, fica a critério de vocês, tá? E aqui depois eles falam para você selecionar o período em que a conversão pode ser contada. Então, a partir de 30 dias eu acho que é um valor legal, mas se quiser colocar aqui 90 dias, né, então você tem uma janela maior de compra, pode ser. Então, pode ser até que uma pessoa demore mais tempo para fechar com você, então 90 dias pode ser interessante. Mas, por padrão, vou deixar aqui 30 dias e visualização apenas para 7 dias, tá? Então, acho que a visualização também é legal, porque acho que mais que isso fica muito difícil da gente saber o quanto a pessoa ela consegue ser impactada urgentemente pela nossa campanha a partir da visualização da imagem, ok? E aí a gente tem essa parte de selecionar qual o último toque, né, de cada campanha. Então pode ser o último clique, ou pode ser o último toque, no caso o último clique da campanha mais recente, tá? Eu costumo colocar aqui o último toque, o último clique, né, de cada campanha, porque você consegue ver, né, realmente você consegue ver qual foi o último clipe de cada campanha realizada na sua conta, tá? Então isso aqui é muito mais interessante. Então eu recomendo que vocês deixem essa opção quando for estar criando a conversão de vocês. Aí depois clica aqui em próxima etapa, e aí depois a gente pode estar colocando aqui uma campanha que a gente já quer tá segmentando a nossa conversão, tá? Então aqui na verdade vocês podem até clicar em próxima campanha, próximo passo, porque a gente aqui ainda não criamos as nossas campanhas, tá? Então isso aqui a gente pode ignorar por enquanto. E depois aqui o que acontece? Ele pede para estar inserindo esse pixel da conversão dentro do nosso site, né? Ou dentro do nosso gerenciador de tags, que no caso é igual a gente conversou em muitas aulas aqui no canal, que é o Google Tag Manager. Se você não sabe o que é o Google Tag Manager, vou deixar aqui em cima no card um vídeo explicando passo a passo de como você pode instalá-lo no seu site e também qual é a definição dele. Então, o Tag Manager, na verdade, ele é nada mais que um gerenciador de tags, e aí em cima disso a gente vai passar as informações do nosso gerenciador em relação ao LinkedIn para estar acionando a nossa conversão e depois esses dados estarem sendo exibidos aqui no LinkedIn, ok? E aí o que acontece? Para a gente criar essa conversão, tá? Você pode ter a parte de eventos específicos, o carregamento da página e também usar o pixel de imagem, tá? O que a gente mais utiliza aqui tá essa parte de pixel de imagem, porque ele realmente vai estar mostrando uma conversão mais personalizada, porque só para vocês entenderem a diferença, tá? Esse carregamento aqui de página, ele na verdade vai apenas indicar que vamos supor, se a pessoa chegou numa página específica, a conversão foi acionada, mas às vezes tem que ser uma conversão bem específica, tá? Então pode ser uma ação, por exemplo, de clicar em botão. Então, para evitar que não tenha esse problema, tá? O legal é que você faça a conversão com base no acionamento de pixel. Então isso aqui, por exemplo, é muito útil se você quiser criar uma conversão quando a pessoa clicar no botão do WhatsApp, né? E aí você consegue gerenciar esse disparo e medir quantas pessoas clicaram
para entrar em contato com você pelo botão do WhatsApp, ou até mesmo se a pessoa recebeu um formulário de contato, e aí no caso esse formulário ele não redireciona para uma nova página, ele apenas aparece que a mensagem foi enviada com sucesso. Bom pessoal, dito isso, o que acontece? Para a gente criar essa conversão, tá? Não adianta apenas a gente colocar, né, essa imagem, esse pixel para estar aparecendo e acionar a conversão, a gente precisa na verdade colocar o pixel, né, que é chamado de insight tag, dentro do nosso site, tá? Então, antes da gente colocar essa conversão para ser acionada, a gente vai ter que colocar esse pixel para ser disparado ao longo do nosso site inteiro, tá? Eu vou mostrar duas maneiras da gente fazer isso, tá? Com base aqui no nosso painel. A primeira delas é vocês clicarem aqui em código da Insight Tag e aí vocês vão pegar um código específico que eu vou apontar para vocês com base no meu clique aqui nessa parte. E aí, uma vez aberto aqui esse código, tá? Vocês podem colocar justamente, pegar esse LinkedIn Partner ID, né? Então, nesse caso, seria esse número aqui, tá? E esse aqui vai ser o seu código do Pix, né? No caso da Insight Tag do seu LinkedIn, tá? Então, isso aqui, vocês podem pegar esse código aqui para seguir o passo a passo, agora aqui no Tag Manager. Mas o importante é que a gente conseguiu descobrir o número de vocês do código, né, da Insight Tag, tá? E tem outra maneira também que vocês podem descobrir, que é um pouco mais direto, tá? É mais explícito, que é esse seu número aqui do Insight Tag, que no caso seria, ao invés de você, né, clicar aqui em criar uma conversão e estar mostrando esse passo a passo, é você vir aqui em analisar e depois tem a parte aqui de Insight Tag. E aí, quando você chegar aqui nessa parte de Insight Tag, você pode colocar aqui, né, que essa parte de usarei um gerenciador de tags, e aí ele vai te dar esse código aqui, né, que é justamente o código igual àquele que a gente viu anteriormente. E aí agora a gente vai aqui na minha tela do Google Tag Manager para vocês verem como a gente insere esse código do Pixel no site de vocês. Bom pessoal, estando então aqui na minha tela do meu Google Tag Manager, tá? Eu tenho aqui várias tags, mas aqui realmente eu vou utilizar aqui na parte do LinkedIn, são essas duas. E aí eu também tenho a minha conversão com imagem, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente vai fazer aqui no Tag Manager, beleza? Então só para vocês verem aqui, tá? Vocês podem criar uma nova tag clicando justamente aqui em novo, tá? Então clica aqui em nova. E aí vocês podem colocar aqui uma nova tag, então vou colocar aqui ó, tag. E aí estando aqui, né, o nome criado, eu posso vir aqui justamente na parte do LinkedIn. Então eu posso até procurar aqui LinkedIn, isso, tá? Então LinkedIn Site. E aí estando aqui eu posso colocar aquele código que a gente viu anteriormente aqui no meu pixel do LinkedIn. Eu posso clicar aqui apenas para copiar. E eu colo aqui e depois eu clico aqui em acionamento e eu posso colocar aqui em todas as páginas, ok? Eu só não vou clicar em salvar aqui porque o meu já está inserido, mas esse aqui seria o passo para vocês colocarem o pixel do LinkedIn no site de vocês inteiro, tá? E claro, antes disso tem que colocar o código do Google Tag Manager no seu site, mas isso aqui eu explico certinho nesse vídeo. Eu só estou mostrando aqui o passo a passo com base no Tag Manager porque fica mais objetivo e depois vocês conseguem pegar o conteúdo do vídeo do Tag Manager, passar para cá e depois só seguir esse passo e fica bem mais fácil, beleza? E aí então a gente já inseriu a nossa Insight Tag, né, dentro do nosso site. A gente vai colocar aqui a opção então de inserir, né, uma imagem, um pix de cada imagem, né, com base na Insight Tag. Você também pode até colocar aqui o carregamento da página, tá? Mas eu não acho muito interessante. Eu acho que convém mais você fazer o pix, porque esse pix de imagem ele te dá mais liberdade para acionar diferentes conversões com base em ações específicas que não necessariamente se restringem ao carregamento de páginas, tá? Então isso aqui é muito mais interessante do ponto de vista de ter uma versatilidade para estar criando as suas conversões. E aí, só para explicar para vocês como funciona, é que cada conversão que a gente criar, ele vai estar pegando um micro pix de imagem, né, e mostrando que quando acontecer esse acionamento, a conversão está sendo reconhecida e vai estar aparecendo depois essas informações no nosso painel aqui de acompanhamento de conversões no LinkedIn, tá? E aí, para isso, a gente vem aqui novamente em nova. E aí você pode colocar aqui LinkedIn conversão, pix, imagem. E aí aqui você pode procurar por imagem, isso aqui ó, imagem personalizada, isso. E aí o que acontece, ele vai pedir para você ter a referência da URL da imagem que vai ser exibida no seu site
quando a conversão for reconhecida. E aí, para isso, ele vai passar essas informações de imagem aqui dentro desse código de Pix de imagem, tá? E aí, que a gente vai pegar? A gente vai apenas pegar essa URL aqui, tá? Que tá entre aspas, tá? Então aqui a gente não pega as aspas em si, a gente pega apenas aqui a URL dessa imagem específica, tá? E aí, uma vez que a gente copiou esse código, a gente vai voltar ali na nossa planilha do Tag Manager. E aí a gente simplesmente vai colocar aqui, né? Vai dar um Ctrl V nessa URL de imagem. E depois a parte do acionamento, tá? Ele é muito subjetivo. Então o acionamento ele remete a alguma ação específica. E isso aqui ele vai variar, tá? Isso aqui não tem nenhuma regra. Isso aqui vai depender muito do que vocês querem colocar para realmente disparar essa conversão. No meu caso, se você quiser e saber um pouco mais, já tem vídeos que mostram como você faz esse acionamento de conversões para o WhatsApp, para o envio de formulário no seu site, para cliques no botão, tá? Então tem diversas maneiras para fazer esse disparo de imagem, tá? Então fique à vontade, veja aqui em cima nos cards aqui no vídeo, tá? Acho que muito provavelmente para vocês o botão do WhatsApp vai ser o mais recomendado, mas no caso também do formulário, quando não tem aquele redirecionamento depois que a pessoa se inscreveu no formulário, compensa também vocês utilizarem esse método de imagem personalizada com esse acionamento, tá? Então fica mais a critério de vocês. E aí depois, eu aqui no meu caso vou colocar apenas, né, quando a pessoa ser redirecionada no meu formulário de contato no meu site. E aí deixei aqui dentro, né, essa é a minha conversão. No caso eu não vou salvar porque eu já fiz essa conversão aqui para mim, tá? Mas vocês podem clicar em salvar tranquilamente, eu vou deixar sempre porque eu já estou com a minha conversão criada aqui no meu Tag Manager. E aí, uma vez que vocês fizerem isso, vocês podem clicar aqui em visualizar no Tag Manager. E aí, estando conectado ao seu site, a gente vai ter a parte aqui de criar a conversão. No meu caso, vou preencher aqui o formulário rapidamente, apenas para a gente testar. E aí, no caso, preenchido aqui o meu formulário, eu clico aqui em enviar. Depois, na sequência, eu fui redirecionado e eu deixei aqui para o meu pixel ser disparado quando a pessoa chega nessa página específica aqui de agradecimento do contato. Em cima disso, vamos verificar agora se a nossa conversão disparou e ela também está sendo recebido um acesso ali no LinkedIn. E vou lá quando a gente vai ver as tags, né, no caso que foram disparadas. Claro, a gente tem aqui a tag do LinkedIn disparado 2 vezes, porque foram 2 páginas que a gente teve acesso. E também a gente teve o disparo aqui da conversão do LinkedIn, que se a gente olha aqui, né, conversão, LinkedIn, tag, formulário de site padrão. Então foi justamente essa imagem personalizada que a gente disparou quando a pessoa, né, foi redirecionada para a página de contato. Em cima disso, né, já consegue mostrar que a conversão foi bem sucedida e gerou o resultado de captar as informações do usuário. E por fim, só para mostrar para vocês que a conversão está funcionando, tá? Eu testei essa conversão um pouco antes da gente fazer aqui o tutorial, então eu botei o último acionamento a 12 horas, tá? Então está funcionando tranquilamente e também estou recebendo os sinais do Pixel, tá? Que é esse aqui, lead formulário. Então tá tudo certo, a conversão funcionando certinho e é só vocês seguirem o passo a passo que depois vocês vão poder colocar aí na campanha de vocês. Bom, uma vez criada a conversão e tudo certinho, a gente vem aqui depois na parte de avançar. E aí confirmamos o salvamento. E aí aqui a gente vai colocar o nosso, vai criar o nosso anúncio propriamente dito, tá? Então vamos vir aqui. Então aqui no caso eu posso colocar o nome para minha campanha, então vou botar aqui, né, confira os cases, o nome interno de controle da minha campanha, tá? E depois o texto de apresentação, então esse aqui vai ser o que vai aparecer na sua campanha para ser exibida, tá? Então esse aqui é bem importante vocês terem um texto bem chamativo que capte a atenção das pessoas e ao mesmo tempo que vocês sempre coloquem um CTA, um verbo, né, para chamar as pessoas para ação. E aqui vocês podem carregar ou selecionar os arquivos. Eu já tenho aqui o vídeo meu, que eu vou deixar aqui, né, para fazer essa veiculação. E aqui só lembrando, tá, o criativo pode ser tanto em Full HD como também na resolução 1:1 ou até mesmo 1080 por 1350, tá? Então fica mais a critério de vocês. Eu sempre recomendo 1:1, mas se quiser fazer também no Full HD, não tem o menor problema, tá? E aí depois na sequência vocês podem colocar o título, então, e aí depois posso colocar a minha URL e um CTA como saiba mais.
E aí depois aparece aqui para mim uma prévia, né? Então confira os cases de sucesso, tal, e o vídeo aparecendo aqui tudo certinho, né? Assim eu vou colocar aqui em criar para facilitar, né? A gente dar sequência aqui ao tutorial. E aí, uma vez criado a minha campanha, eu clico aqui em avançar. E aqui depois vem a parte de revisar e avaliar para lançamento, tá? Aqui, na verdade, é o mais simples, né? Então, aqui não tem muita diferença. Vocês podem seguir aqui certinho, passo a passo. É só depois a gente mudar aqui no nosso status de campanha para ativo, que ele pede aqui, né? Lá no começo. Então, se a gente até clica aqui, ó, em salvar isso aí. Isso. Então, depois a gente pode vir aqui em grupos de campanhas e mudar aqui, né, de rascunho para ativo, né? Então, se eu colocar aqui, eu posso depois voltar lá para ativar a campanha e estar fazendo a veiculação, tá? Mas isso aqui, né, é mais intuitivo, né? Como eu não quero fazer aqui o lançamento, né, eu fico por aqui mesmo, tá? Mas no caso de vocês para lançar a campanha, vocês podem dar sequência aqui ao passo a passo. Ok, pessoal, vocês então descobriram aqui como fazer o preenchimento da campanha de vocês. Agora a gente vai olhar aqui a parte de como fazer as opções de remarketing, até criar públicos personalizados aqui dentro do LinkedIn, tá? E é bem simples isso, vamos aqui mostrar o passo a passo. Bom, pessoal, o que acontece? Então, se a gente vem aqui nossa parte do gerenciador das nossas campanhas, né? Então, se a gente volta aqui para nossa campanha de 2023, isso. Então, quando a gente clica aqui em público, a gente pode ver justamente em quem é o seu público. E em vez de pegar aqui atributos do público, então a gente vem aqui em externo, lookalike, retargeting e upload de lista, tá? Vamos aqui em primeiro lugar da upload de lista, tá? Então você pode ter uma lista de contatos ou uma lista de empresas. Se a gente clica aqui em lista de contatos, ele diz que a gente não carregou uma lista, né? Então a gente clica aqui em carregar lista. E aí vai ter a lista de contatos, né? Ele pede para selecionar a lista e aí ele pode ter depois para você baixar um modelo de lista, né? Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao arquivo em Excel. E aí, no caso, ele vai te passar um arquivo aqui em .csv, que vai ser separado por vírgulas. Mas assim, para resumir para vocês como é que vocês vão ter que subir isso aqui no LinkedIn, tem que ser esse formato aqui, tá? E-mail, first name, last name, job title, employee company, tá? Então tem que ser o nome da pessoa, o e-mail, né? O sobrenome e depois qual é o cargo da pessoa, tá? Isso aqui é mais que suficiente para eles terem uma relação, né, das pessoas que você quer impactar com base no e-mail, tá? Então isso aqui já vai ser bem interessante. E aí, só para lembrar, tá? A lista de vocês tem que ter pelo menos 300 contatos e tem que depois importar aqui o arquivo, né, em .csv, tá? Sempre em formato de vírgulas, porque esse é o padrão que eles colocam aqui para tá criando a lista, tá? Então, só para a gente lembrar, essa parte aqui, né, de subir uma lista é para a gente fazer esse público semelhante, impactar pessoas que tenham uma intenção de compra próxima e em cima desses dados de e-mail, né, ele pegar pessoas que sejam bem próximos aos seus clientes atuais e aí você ter mais facilidade para encontrar pessoas engajadas que se interessam pelo seu produto ou seu serviço. Mas a gente pode fazer outros tipos de remarketing voltados ao site, como eventos específicos, certo? E para fazer isso, a gente vai ter que criar um público personalizado apenas para isso. Então, até se eu clicar aqui, ele vai indicar para mim que eu tenho que fazer esse público para criar. No meu caso, eu já tenho aqui de site, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse público aqui de remarketing para site, olhando aqui no meu painel, no próximo item. Então aqui no painel inicial vocês vêm aqui em plano e aí clicam em públicos e aí vocês podem criar vários tipos de públicos para fazer o remarketing, tá? Aqui vocês podem fazer até o remarketing por vídeo, então vocês podem colocar, né, pessoas que viram seu vídeo dos últimos tempos, tá? Então dentro de uma campanha específica. Depois temos a parte aqui de evento, tá? Mas isso está atrelado a um tipo de conversão que é um pouco mais técnica e até você depois precisa de ajuda de um programador para criar esse tipo de conversão, tá? Então eu não acho muito interessante você perder o seu tempo com esse tipo de conversão. E aí depois temos o tipo de remarketing de pessoas que interagiram com o seu anúncio, então pessoas que deram clique no seu anúncio podem ser cobrados. Então esse é um tipo de remarketing também que você pode executar, sem ter um nível de complexidade muito técnica. Outro tipo de remarketing é a sua própria LinkedIn page, então quando a pessoa acessá-la, você pode reimpactá-la, né? Então pessoas que visitaram a página da sua organização ou pessoas que clicaram no botão de Call to Action, tá? Então são duas opções para você fazer esse impacto. E por fim temos o site, tá? Esse que eu acho super interessante, eu acho que ele é o mais universal e bem mais prático. Então no caso a gente vai colocar aqui realmente para a pessoa ser impactada quando ela entrar no nosso site, tá? E aí você pode colocar, né, por exemplo aqui, né, público remarketing site 02, porque eu já tenho um criado, né? Pode ser os últimos 90 ou 180 dias, tá? Pode até colocar o prazo maior que der.
E aí você pode colocar, né, que a sua URL começa com. Se você colocar, né, começa com, você põe só barra, tá? Ele vai estar impactando só a sua URL, o seu domínio para frente, tá? Mas no caso, se você tiver uma URL específica que você queira colocar, então no meu caso eu posso colocar igual a, né? Eu coloco a minha URL aqui da minha URL, né, de destino da minha página. Então quando as pessoas caírem nessa página, né, elas vão ser o meu público de remarketing. Então isso aqui é super legal porque você realmente vai estar impactando aquelas pessoas que realmente chegaram à sua página, não chegaram a fazer uma compra, né? E aí isso pode ser super interessante, tá? Então é uma opção bem legal que você pode fazer. E até outro caso, né, se você quiser pegar um público para utilizar como uma espécie de evitar pessoas que já compraram de você, você pode botar público remarketing, compradores, tá? E aí você pode colocar depois a sua URL do seu checkout, quando a pessoa comprou de você no e-commerce ou quando a pessoa mandou uma mensagem e já apareceu a URL de redirecionamento, tá? Então isso aqui é bom porque no final você pode, por exemplo, pegar pessoas que chegaram até essa página, mas eu quero excluir as pessoas, né, que foram até a página de final de redirecionamento ou compra. Então o legal com o remarketing é que você pode pegar aquelas pessoas que chegaram até essa página e somente aquelas que não foram até o final e completaram o cadastro, né? Então as que fizeram isso, você pode excluir, né, diante dessa relação entre pessoas que chegaram na landing page e aquelas que terminaram o cadastro e ficar somente com aquelas pessoas que não chegaram à parte final do cadastro e não se tornaram leads. E por fim, pessoal, para você fazer um público de lookalike, você depois que criou esse público, né, no caso de remarketing, até com base numa ação específica, você pode vir aqui e aí você clicar, né, no caso esse check, né, do seu público e depois clicar aqui em criar lookalike. No meu caso, ele não está me disponibilizando porque esse público aqui meu, ele tem menos de 300 usuários. Mas se tivesse mais, ele pode me permitir a criar esse lookalike, tá? Então isso aqui é apenas uma ideia para vocês verem como funciona, tá? Mas o lookalike ele é permitido sim, e o lookalike ele vai realmente pegar esse público e pegar pessoas próximas com base na semelhança, tá? E a diferença desse lookalike para o upload de lista é que o upload de lista ele vai ser mais como um banco de dados, né? No caso, uma base de dados para o algoritmo ele encontrar pessoas semelhantes. E aí o lookalike ele vai pegar essa base já pronta e depois vai tentar pegar pessoas que sejam próximas a essa lista que você criou, tá? Então, na verdade, a ideia é que um seja uma base de dados para o algoritmo atuar e outra é que a partir dessa base de dados o LinkedIn ele tente encontrar outras pessoas próximas a partir de um público específico de lookalike, tá? Então a ideia é que você tenha essa distinção que na verdade uma lista vai direcionar e outro é que a lista vai pegar com base nesses dados e aí ele vai pegar pessoas semelhantes para criar um público-alvo o mais próximo possível desta lista. E por fim, pessoal, só na parte de configurações aqui de cobrança, sempre legal a gente falar nessa parte aqui de central de cobrança para vocês verem em relação aos métodos de pagamento. Então aqui no caso, tá, você realmente faz o pagamento pelo cartão de crédito, o LinkedIn aceita só cartão de crédito, tá? E só fique atento que na sua fatura vai aparecer a cobrança conforme a cotação do dólar, tá? E aí então, dependendo do dia que você colocar, pode ser realmente um pouquinho mais ou menos o preço, depende da variação cambial. E essa cobrança, ela é em tempo real, tá? Então quanto mais, à medida que você vai gastando nas campanhas, ele já vai gerando a fatura aqui diretamente no seu cartão, né? Você consegue acompanhar quanto é que está sendo gasto, tá? Então é diferente, por exemplo, do Facebook, até do LinkedIn, que ele tem intervalos, né, de pagamento. Aqui não, ele vai gastando e já vai atualizando aqui a fatura do LinkedIn no seu cartão de crédito diretamente. E claro, depois você também pode fazer esse gerenciamento das pessoas que têm acesso à sua conta. Então isso aqui facilita bastante na hora de você trabalhar com alguém para fazer essa parte da criação das campanhas e a parte de gerenciamento de anúncios. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, eu peço encarecidamente o seu like. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e fazer o download do meu book sobre como vender pela internet, porque ele com certeza vai te ajudar na sua próxima campanha de marketing. No mais, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero você em nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!